Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, ao corpo docente, a todos quanto têm um compromisso com as verdades eternas, com a palavra do Santo Deus. Meus amados irmãos e minhas irmãs, mestres, docentes de escola bíblica, as dominicais, nós louvamos a Deus por mais uma vez estarmos convosco. Desta feita, comentando sobre a lição de número 9, o que é a igreja. Dentro dessas respostas às verdades cristãs de que trata a lição, no tema na classe de juvenis, nós estamos agora sobre a ênfase do que é a igreja, do que é a palavra igreja, do qual é o conceito da igreja, quais são os objetivos daqueles que são igrejas no Senhor. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus capítulo 16, dos versos 13 a 20, um diálogo entre Jesus e os seus discípulos acerca do reino. Eu gostaria de ler nesta lição, esses versículos, esses apenas 8 versículos que vão compor a essa lição. Versículo 13, Mateus 16, a partir do 13, diz que, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. No versículo 15, Jesus disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, este é um texto que exemplifica muito a missão da igreja. Quando por muitos é discutido a questão, e não é motivação nossa trazer embate sobre essa questão, de o fato de Pedro ter expresso para Jesus o seu pensamento, o seu sentimento, e estava ali, de certa forma, respondendo acerca da divindade de Cristo, do seu relacionamento com os discípulos e da própria filiação divina deste Cristo. Quando Jesus, em algum momento da sua caminhada, junto aos seus discípulos, no seu ministério, ele para um pouco ali, como a lição vai dizer aqui, numa cidade, nas partes de Cesareia e de Filipe, e ele pergunta aos seus discípulos qual era o pensamento dos homens acerca dele. E logo em seguida, os discípulos resolvem falar acerca daqueles sentimentos que permeavam os corações das pessoas que convergiam a Cristo e ainda aqueles que indagavam sobre este Cristo. E no versículo 15, Jesus vai e faz uma segunda pergunta: e vocês? Que dizeis que eu sou? O que é que vocês acham? Vocês têm um pensamento acerca do que falam de mim, e vocês? E Pedro, no momento, ele levanta a sua voz e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus vai responder para ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Que não foi o teu próprio sentimento, não foi tuas próprias conjecturas que te revelou, mas o meu Pai que está no céu te revelou. E disse o versículo 18, que este é um versículo que tem uma causa, digamos, pétrea do Evangelho, acerca do reino de Deus, acerca da igreja do Senhor Jesus. E o versículo 18 diz: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Diante de muitos questionamentos, talvez a gente se perderia algum tempo, né, demasiado em refletir sobre esta assertiva de Pedro. Mas é exatamente nesta assertiva, quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Jesus ele vai dizer que esta afirmação de Pedro, esta pedra, né, sobre esta afirmação é que ele edificaria a sua igreja. O termo igreja, né, no primeiro ponto da lição, ele vai dizer que igreja sou eu, é você e somos nós. Então, o termo igreja pode ser compreendida no primeiro momento como um deslocamento, um chamado para alguma reunião solene. Isso era comum na Grécia Antiga, quando precisava-se, dentro da democracia grega, precisava-se convocar o povo para discutir algum assunto e tomar algumas ações, então chamava-se toda a população para que saíssem de suas casas. Então, o termo grego é eclesia, chamados para fora. Isso, no caso, para uma reunião solene. E Jesus ele chama exatamente a igreja de fora de um sistema, né, que não é um sistema teocrático, não é um sistema mais voltado às filosofias, mais às concepções humanas, para uma realidade espiritual. E Jesus ele chama esta igreja um corpo diferente para anunciar as boas novas. Então, o termo igreja pode ser compreendido, no caso teológico, no caso da Igreja de Jesus, em três maneiras: igrejas universais, igreja universal, que é a Igreja de Jesus em todos os cantos, isso sem placas denominacionais; igrejas locais, que referem-se a igrejas sobre uma determinada área geográfica; e igrejas domésticas, que isso era muito percebido nos dias de Paulo, quando Paulo escreve, né, as suas igrejas, ou alguns especificamente, por exemplo, Filemão, versículo 2, ele fala sobre a igreja que está na casa de Filemão. Então, são comunidades de fé que estão ali para adorar a Deus, servir a Deus e testemunhar desta fé. Então, esta comunidade de fé é um organismo vivo, não é um organismo estático, senão um organismo dinâmico, que dentro desse dinamismo, esta igreja é inaugurada ali no dia de Pentecostes, quando Jesus disse aos seus discípulos: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, como temos visto em outras lições. A partir daquele momento é inaugurada a igreja, e a igreja tem, assim, a sua função de levar o evangelho a toda criatura. O segundo ponto fala sobre a igreja, sal e luz. Ele vai falar que dentre tantas metáforas acerca do que seja igreja, ela é percebida como um sacerdócio real, como propriedade de Deus, como corpo de Cristo, como raça eleita e santuário de Deus, mas também ela é percebida como sal da terra e luz do mundo. O sal, ele vai trazer aqui na lição, que era um componente de preservação para determinados alimentos. Quando à época não existia ainda uma refrigeração para preservação e guarda desses alimentos, o sal era assim mantido para preservar. E dentro dessa característica do sal, nós vemos, Jesus faz aqui uma distinção entre a igreja e o mundo, como duas comunidades completamente distintas. A igreja como um alimento, né, que tem que é preservado o seu sabor, e o mundo com o seu sistema que não tem sabor, é deteriorado pelo pecado. Então, o sal é capaz de influenciar o mundo, fazendo toda a diferença. E também, vós sois a luz do mundo, como o próprio Jesus diz em João 8, versículo 12, que ele era a luz do mundo. E quem segue os passos de Jesus
tem a luz do mundo em si. E ele vai preservando também a claridade na terra, no mundo corrupto. Alguém já disse que não existe trevas, porque ela é apenas ausência de luz. Mas para o Evangelho de Jesus Cristo, é muito mais do que uma ausência de luz. É a preservação da própria criação de Deus, para que possamos testificar das verdades eternas. Como Provérbios capítulo 4, versículo 18, ele pincela algo sobre a justiça desses que são chamados por Jesus de luz do mundo, porque Provérbios diz o seguinte, que a vereda dos justos, ou o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, até aquele dia em que o Senhor Jesus nos trouxer para o seu reino. Porque no capítulo 3, no ponto 3, digo, a igreja e a sua missão. Dentro desse texto, nós temos algumas características, como em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer que nós somos uma nação escolhida, uma geração eleita, temos um sacerdócio real, um povo adquirido. E para quê? Para anunciar as boas novas, para anunciar o reino eterno de Deus. Então, a missão principal da igreja é anunciar o reino de Deus, aquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Também Pedro, versículo 2 do mesmo capítulo 2, versículo 11, ele diz que nós somos aqui como peregrinos e forasteiros. Então, combinando com o ponto 2, nós temos uma participação aqui, mas nós não somos deste mundo. Nós buscamos, como diz Hebreus 13, 14, uma cidade eterna, uma cidade futura. Então, a missão principal da igreja é sempre evangelizar o mundo, levando as boas novas, como também é adorar a Deus, glorificar a Deus e atender ou ajudar aos necessitados e edificar-nos como enquanto membros, segundo falou Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, que nós temos que nos edificarmos uns aos outros, como também na questão necessária de adorar e glorificar a Deus. João capítulo 4, versículo 23, ele diz que Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. E finalmente ajudar os necessitados. É bem conhecido que o homem, o ser humano, ele precisa ser alimentado na sua alma e no seu espírito, mas também no corpo. E esta missão Deus dá à igreja. Poderíamos citar Zacarias capítulo 7, versículos 9 a 10, que fala sobre esse tipo de justiça. E também Tiago capítulo 2, versículos 16, 14 até 17. Quando especificamente no versículo 15, ele diz: se o irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então, essa relação da igreja, ela é tratada também como algo além do espiritual, também, conjuntamente, tratar do físico, daquilo que são as necessidades do ser humano. E o último ponto dessa lição, um convite ao comprometimento. Aqui o autor ele fala num desafio ao cristão viver de maneira santa e justa, como convém aos santos. E é o que título no capítulo 2, versículo 12, vai dizer que vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e pia. Ou seja, a piedade ela tem que estar no caráter cristão. Quando Jesus fala, inclusive, sobre as chaves do reino, ele está falando sobre a autoridade do caráter do reino de Deus, o conhecimento do reino de Deus que estará voltado às pessoas que estão em trevas, às pessoas que necessitam serem reconciliadas com o seu Criador, porque Cristo
ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5:8 vai dizer que esta é a prova do amor de Deus. Então, igreja é aquele povo que, dentro de um chamamento divino, ele leva a palavra a toda a criatura, porque nós temos esse sacerdócio, como costumamos dizer. Temos em várias nações vários ministérios, mas a igreja tem um ministério que é somente dela, é o ministério da oração, é o ministério da intercessão, e esta se faz com a pregação da palavra e com o prazer da alma do ser humano. Nós não buscamos apenas o homem através da sua alma, mas também ao seu corpo, porque a eternidade o esperará, porque a Bíblia nos diz, e ela é muito enfática sobre isso, porque todos nós devemos prestar contas a Deus do que tivermos feito por meio do corpo. Então, que Deus continue nos ajudando, nos abençoando e nos favorecendo com a sua graça, para que permanecemos, enquanto igreja, como sal da terra e luz do mundo, edificando o corpo de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é! Para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária. Cada dia mais perto de você.